Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos aqui hoje no início da semana para ir tocando o barco, né? Sabemos aí dos desafios desse momento, né? A minha expectativa é que todos vocês estejam bem, assim como as suas famílias. Mas nesse momento, o foco nosso ele sai daquela primeira aula de revisão que nós tivemos e vai para a área econômica e para a área demográfica. Na área econômica, que nós já discutimos e analisamos em sala, a economia mundial ela passa por transformações muito significativas, vinculadas à tecnologia, principalmente. Ocorreu nas últimas décadas um vertiginoso, ou seja, um forte avanço dos meios de comunicação e de transporte. Com isso, a velocidade das informações, a velocidade na circulação de mercadorias e de pessoas, né, é muito alta. Tanto é que uma situação vinculada a essa pandemia é exatamente a circulação do vírus, né, que passa pela Ásia, depois chega na Europa e agora, lamentavelmente, parece que o foco é a América, começando pelos Estados Unidos e chegando daqui a algumas semanas com um pico de proliferação do vírus aqui no Brasil. De qualquer forma, se de um lado eu tenho a proliferação de uma doença, eu tenho também um avanço, né, também forte, também rápido na medicina. Algo que é facilmente observado aí também nas últimas semanas nessa discussão sobre formas de tratamento dessa doença. Então, nós comentávamos muito em sala que a questão tecnológica fez com que alguns países se destacassem mais do que os outros. Em outras palavras, hoje, a vanguarda, o avanço tecnológico, ele é determinante para que um país seja mais ou menos importante no cenário mundial. Ganha espaço nas últimas décadas. Aliás, no começo desse século, os países emergentes, China, Rússia, Brasil, África do Sul e Índia, né? Mas o que nós chamamos de desenvolvimento tradicional perdeu espaço, mas não perdeu a majestade, ou seja, a Europa ainda é um centro de poder importante, né? Com destaque para a Alemanha, França, Reino Unido e Itália, né? O Japão, mesmo com toda a dificuldade econômica, com os impactos do cancelamento dos Jogos Olímpicos, o adiamento dos Jogos Olímpicos, já ficou estabelecida a nova data para 2021, ainda é uma potência importante e os Estados Unidos se mantêm ainda como a maior potência econômica mundial. Desafios à vista, né? Um dos desafios mais sérios desta nossa geração e da geração de vocês é buscar formas eficientes de combater o desemprego, né? Uma das formas, nós já debatemos muito em sala de aula, é a melhora na qualificação das pessoas, né? Melhorando a qualificação, eu aumento as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Mercado de trabalho que enfrenta um concorrente complicado, né? Que é exatamente a tecnologia. E a tecnologia ela é um fator para justificar um tipo de desemprego irreversível, que é o desemprego estrutural, que ocorre em economia emergente, que ocorre em economia desenvolvida, né, e precisa ser combatido, né. Por outro lado, mudando um pouco o foco,
O mundo demográfico, conforme você vai observar num vídeo que eu preparei sobre transição demográfica, passa por mudanças também significativas. Ou seja, eu saio de um mundo onde era muito comum uma família numerosa, uma família com muitos filhos, para um mundo com famílias cada vez mais compactas, com poucos filhos e com uma longevidade crescente. Ou seja, o mundo ele é, de certa forma, um pouco igual a minha cabeça está ficando, cada vez mais grisalho. E isso fica muito evidente num gráfico que vai ser comentado nesse vídeo, que é a transição demográfica, que também está aí na sua apostila. Você vai observar, né, na aula número 4, né, um gráfico que destaca o que, basicamente? Duas transformações demográficas significativas. A primeira, a queda da mortalidade, ligado aos avanços da medicina, ligado à melhora do saneamento básico. E a segunda, a queda da natalidade, que está vinculada principalmente ao processo de urbanização, conforme ficará muito evidente na análise que eu fiz no vídeo. Com isso, um gráfico muito utilizado em geografia, ele também passa por transformações. Que gráfico é este? São as pirâmides etárias. Ou seja, se a mortalidade cai, se a natalidade cai, o que eu vou ter? Eu vou ter bases de pirâmides cada vez menores e topo de pirâmide cada vez maiores. E quem mantém a economia? Quem mantém a economia girando é a coluna do meio, é o miolo da pirâmide, é o corpo da pirâmide, é a população adulta. População adulta que, no caso específico da Europa, tem um desafio marcante. Eu, Europa, tenho dificuldade para repor mão de obra. O que eu faço? A curto prazo, não há muito o que fazer. Eu vou ter que reconhecer a importância, conforme a Alemanha reconheceu alguns anos atrás, da presença do imigrante. E, no médio e longo prazo, eu estou fazendo, países europeus, Espanha, Rússia, França, incentivando a natalidade. Situação, né? Só que para finalizar esse nosso encontro de hoje, essa nossa conversa de hoje, eu gostaria só de destacar que eu citei o termo imigrante. Imigrante, primeiro, é a pessoa que está chegando, né? Que geralmente está chegando por motivos econômicos. Eu estou indo para a Europa, eu estou indo para os Estados Unidos, mesmo correndo riscos ali na fronteira com o México, em busca de melhores condições de vida. Mas hoje tem um outro elemento que nós temos que destacar, né? E os nossos autores da apostila também destacaram aí. É o elemento refugiado. Aquele que está fugindo de uma situação negativa. Exemplo, a guerra da Síria. Exemplo, a guerra étnica na Líbia. E tentando ganhar a vida em outro lugar. Tentando ganhar porque não há opção de outra coisa, né? Eu tenho que fugir para resguardar o que de mais valioso eu tenho, que é a minha vida, né? E essa diferença ela é importante destacar. Uma coisa é criar restrição para o imigrante, o que é muito comum na Europa hoje. As leis europeias são cada vez mais rígidas em relação ao imigrante. Mas como não receber o refugiado? O refugiado é ajuda humanitária. Que situação? Uma polêmica triste, porque o ideal é que não só as fronteiras econômicas fossem mais livres, mas também as fronteiras sociais, as fronteiras étnicas. Aliás, é algo que esse momento de pandemia poderia fazer com que a humanidade repensasse.
estamos distantes de valores humanizatórios, né? E é hora de resgatá-los, né? A solidariedade, a presença mais constante e positiva na família, a valorização da escola, né? Vocês provavelmente estão com saudades, assim como eu, da convivência escolar. Enfim, espero que o recado tenha sido bem entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. E, como eu disse, saudade de todos, um abraço fraterno e continuem bem, né? Continuem apoiando as pessoas que te querem bem. Abraço.